Você já parou para pensar que a causa de todo o seu sofrimento, a causa de você não conseguir alcançar aquilo que você deseja, a causa da maioria dos seus defeitos pode ser pelo fato de você ser uma pessoa negativa? Hoje eu vou te mostrar como você pode parar de uma vez por todas de ser uma pessoa negativa e começar a colocar positividade na sua vida. A nossa mente ela tem a tendência de notar mais coisas negativas do que coisas positivas. Isso vem lá da nossa evolução como ser humano. A gente precisa prestar mais atenção em situações negativas, situações que mostrem um perigo para que a gente tenha, para que a gente sobreviva, para que a gente tenha uma noção, para que a gente fique atento a isso e consiga dar a volta por cima e consiga e se esquivar disso. Na nossa evolução, prestar atenção em coisas negativas vai ser muito mais benéfico para a sua sobrevivência do que prestar atenção em coisas positivas que acontecem. Vai garantir muito mais a sua sobrevivência caso você preste mais atenção em coisas negativas. Uma pesquisa feita pela Ipsos Mori, chamada Os Perigos da Percepção, nos mostra que o brasileiro ele tem uma tendência, ele nota a realidade muito mais negativa do que ela realmente é. Principalmente quando se trata da nossa economia e do nosso número de desempregados. A nossa mente ela nota muito mais as coisas negativas e quem sabe mais disso é a mídia. E ela usa dessas informações, dessa questão do nosso cérebro, prestar mais atenção em coisas negativas para crescer. Então você pode notar que tem muito mais notícias negativas na mídia do que notícias positivas de pessoas que conseguiram alguma coisa, pessoas que tiveram sucesso, de coisas positivas que aconteceram do que coisas negativas. Então você vê muita morte, muitos crimes na mídia justamente porque é isso que chama a nossa atenção. E toda essa negatividade, todas essas coisas vão gerar estresse na gente. Elas vão causar, quando você presta muita atenção no que é negativo, a sua vida se torna negativa. Você começa a liberar hormônios do estresse, hormônios que vão te trazer consequências. E isso vai trazer uma negatividade na sua vida. Quanto mais você é negativo, mais você se limita na sua vida. Como que você pode prosperar se o ambiente ao seu redor não é favorável para isso, se o mundo está contra você? Então a pessoa negativa vê justamente isso, o mundo contra ela. Então como é que ela consegue prosperar se todo mundo está contra ela? Então como que a gente pode mudar esse cenário e parar de ficar notando demais a negatividade e começar a ser positivo e ter resultados mais positivos? Ninguém quer estar perto de uma pessoa negativa, porque justamente essas pessoas acabam diminuindo a nossa energia, acabam deixando a gente mais triste, mais deprimido, e a gente tem o instinto natural, né, de fugir da dor e buscar o prazer. E essas pessoas negativas representam uma dor pra gente. Então como que a gente pode deixar de causar essa repulsa de ser uma pessoa negativa e começar a ser uma pessoa positiva? O primeiro passo para você fazer isso é você parar de disseminar a negatividade. Hoje em dia a gente costuma reclamar demais, a gente costuma falar de assuntos negativos demais, a gente fala muito de política, não da parte uma coisa saudável, mas uma coisa ruim. Então se você continua focando e disseminando coisas negativas e informações ruins, você vai continuar tendo negatividade na sua vida, justamente porque aquilo que você foca, aquilo que você se concentra, acaba se tornando a sua realidade. O segundo passo para você deixar de ser uma pessoa negativa é simplesmente perceber que você está sendo uma pessoa negativa, que você tem pensamentos negativos. Ao longo do seu dia vão surgir vários pensamentos negativos. É normal se você está acostumado com esse padrão de vida. Então vão aparecer pensamentos negativos, vão aparecer pensamentos de forma aleatória e você tem que parar com eles, você tem que mudar isso. O primeiro passo para consertar um problema é justamente você identificar qual é esse problema. Então, primeiramente você tem que perceber que você está pensando nisso. Você tem que se tornar consciente dos seus problemas. Então, começa a perceber que você está tendo pensamentos negativos. Então, começa a anotar os seus pensamentos. Uma boa dica é anotar os pensamentos, que assim você vai treinando cada vez mais essa função de perceber os seus pensamentos negativos. Agora que você está consciente deles, você começa a fazer uma ressignificação. E
coloca na sua mente que um fato por si só não é negativo e nem é positivo, e sim a sua interpretação desse fato que vai tornar essa coisa positiva ou negativa. Pensa comigo num término de um relacionamento. Então você pode encarar esse término de relacionamento como uma coisa muito ruim, você perdeu o amor da sua vida e tudo mais. Mas e se a pessoa for uma pessoa tóxica, uma pessoa babaca? Então isso vai ser uma coisa ótima. Percebe que o término ele pode ser tanto bom quanto ele pode ser ruim. Ele pode te abrir para novas experiências ou acabar com elas. Então tudo tem uma dualidade. Então começa a perceber que nada é positivo, nada é negativo. Somente a sua interpretação dessas coisas que tem algum valor sentimental para você. As coisas que acontecem ao seu redor não vão te influenciar. É você que influencia a si mesmo. Começa a empoderar a sua responsabilidade. Vamos para outra situação agora. A gente está na situação de crise, de pandemia. Por um lado a gente tem vários mortos, muita gente doente. Só que por outro lado a gente tem um mercado mudando de mão. A gente teve um tempo para ficar com nós mesmos, um momento de reflexão. E são nessas crises que a gente tem a nossa maior evolução. Então, por mais que uma coisa tenha um ar negativo, ela também tem os seus benefícios. Tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Em uma situação por si só, você escolhe se ela vai te fazer um mal ou se ela vai te fazer um bem. Começa a pegar o lado positivo das coisas. Começa a pegar o lado positivo até mesmo das coisas ruins, por mais difícil que isso seja. Mas você já viu que isso é possível. Além disso, você só deve se preocupar com aquilo que realmente você tem um controle. Então você não pode mudar a situação atual de crise global, mas você pode fazer a sua parte. Então ficar vendo a televisão todos os dias, contando o número de mortes todos os dias, não vai te ajudar em muita coisa. Tudo que você precisava saber, provavelmente você já sabe. Então não adianta muito ficar assistindo muita televisão, tendo aquele excesso de informação. Não digo para você não se conscientizar, você deve sim se conscientizar, mas o que a gente vive hoje é um excesso de informação. Então não tem nenhum benefício em excessos. Então somente se preocupa com aquilo que você pode controlar. Já que você não pode controlar a situação atual, faça a sua parte. Faça aquilo que você consegue fazer. E por último é você começar a enxergar o lado positivo das coisas, como eu já disse anteriormente. Começa a ver as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Muitas das vezes as coisas boas vão ter um impacto muito mais direto na nossa vida. Existem coisas boas que estão tendo um impacto direto muito maior nas nossas vidas do que essas coisas negativas que estão te afetando. Aquilo que você está disseminando para todo mundo, essa negatividade toda, ela vai te impactar de uma forma muito mais indireta do que as coisas boas. Às vezes o seu almoço de hoje foi uma comida que você ama muito. Então olha isso é uma coisa positiva que está muito mais perto de você hoje em dia. Então a gente não percebe essas coisas simples, mas que tem um viés muito positivo. A gente só olha para as coisas negativas, mas existem coisas positivas na sua vida. Então um hábito muito bom para você colocar em prática é justamente o hábito da gratidão. Começa a notar aquilo que você é grato. E assim você consegue ver o lado mais positivo da vida. Se isso fez sentido para você, já deixa aquele like. Tamo junto.